Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre adaptação na educação infantil. Seja ela na escola, na creche, na escola municipal, na escola particular, na escola pública. E quero que vocês fiquem até o final do vídeo porque eu estarei passando algumas dicas bem importantes para a criança ter uma adaptação saudável. Nós sabemos que a adaptação na educação infantil é muito importante. Primeira dica: comunicar-se com a escola. Você mãe, você pai, você responsável pela sua criança, você precisa conhecer a escola antes, ver o plano pedagógico dessa escola, como são os professores, você precisa conhecer o plano e valores daquela escola, se são cristãs, se ela segue uma linha montessoriana, se segue uma linha vygotskyana. Então tudo isso você precisa estar a par para você saber se você quer que seu filho estude naquela escola. Como é a rotina, como é o dia a dia, como é que as crianças estudam ali naquela escola. Outra dica muito importante é que você precisa preparar o seu filho. Como é que você vai preparar o seu filho? Se você matriculou ele naquela escola, você gostou da proposta pedagógica, gostou dos profissionais que trabalham ali, você precisa conversar com ele, que ele vai ter coleguinhas, que vai ter professoras legais. Você tem que passar para o aluno, para o seu filho, que ele vai estar sendo bem atendido, que tem muitos colegas e amigos legais. Então você precisa passar para ele, conversar. Por mais que ele tenha ali 2 anos de idade, 1 ano de idade, se for uma creche, você precisa ter essa conversa, uma linguagem que ele possa entender. Outra dica muito importante é: seja positivo. Nós sabemos que muitas famílias, a mãe, o pai, eles ficam até mais apreensivos do que o aluno, do que o filho. Então, se nesse momento você fica ali nervosa, no primeiro dia de adaptação, você chora, você fica várias vezes repetindo a mesma coisa para o seu filho, ele vai ficar inseguro. E, consequentemente, ele vai passar essa insegurança até para os profissionais que estão ali na escola. Você precisa mostrar entusiasmo, que você está feliz, que ele vai para a escola, que ele vai conhecer novos amigos, que ele vai conhecer uma professora legal. Então, você precisa dar essa motivação para ele. Outra dica importante é você respeitar os sentimentos dele. Muitas vezes existem famílias que, quando a criança ali naquele início da adaptação chora, as famílias brigam, falam: você não vai chorar, filho, você tem que ser forte, respeite. Você precisa respeitar os sentimentos da criança. E também, se a criança está chorando demais, tem um momento de chorar e tem um momento de parar de chorar. Ela também não precisa ficar chorando o tempo inteiro. Você precisa ter uma conversa sincera com a criança. Filho, você chorou, agora é o momento que a gente vai conversar, que vai dar tudo certo, tem amiguinhos, lá tem a prof tá te esperando, agora vamos sorrir, agora vamos ficar bem. Dica importante é que você precisa conversar com seu filho, que lá na escola a professora está preparando brincadeiras, vai aprender, vai escrever. Se for uma criança que tem 5 anos, que está entrando ali, no jardim da infância, muitos chamam pré-5, pré-2, Então, assim, você tem essa conversa que ele vai ter livros, vai poder brincar, mas também vai poder fazer atividades legais de recorte, de colagem. Falar também que ele vai ter momentos de jogos, momentos de brincadeira, momento do recreio, momento do lanche. Então, ali, descrever toda a rotina para a criança. Nós sabemos também que o primeiro dia de aula, é um dia assim apreensivo. As famílias, elas ficam tão ansiosas, a mãe, o pai, o que é que acontece? Passa essa ansiedade para a criança. E eu vou citar aqui algumas fases que acontecem na adaptação. A fase inicial acontece entre a primeira semana e a segunda semana. É quando a criança tem choro,
quando ela fica muito ansiosa, ela não quer a momento algum conversar com a professora, quando ela não quer interagir com os colegas. A segunda fase é entre 2 semanas a 4 semanas. É que a criança começa a explorar o ambiente, ela começa a ter vínculo com o professor, consegue interagir com os coleguinhas. E a terceira fase acontece entre a 4ª semana e a 6ª semana. A criança já criou um vínculo de amizade com os colegas, com a professora, e a criança ela tá ali bem ambientada com tudo que acontece ali na rotina da sala de aula. E a última fase é a da consolidação, que é das 6 semanas em diante. A criança já tem confiança, já tem independência, já tem um relacionamento, né, aprofundado ali com a professora e com os colegas, e ela começa a ter a sua vida escolar, né, saudável. Então ela já está ali ambientada com a escola, já conhece a maioria dos funcionários, se tem monitores, ali o corpo docente, né, ali daquela escola. Então temos muita coisa para falar sobre adaptação. Temos que ter muito cuidado nesse momento. Você pai, você mãe, você professora. Esse é um momento muito importante, porque a gente sabe que se a criança não tem uma boa adaptação, não tem uma adaptação saudável, ela demora assim 1 mês, 2 meses para se adaptar. E tem muitas crianças que até saem da escola, não quer ficar naquela escola e muda até de escola, porque ela criou ali uma rejeição, de choro, mas a criança, para ter uma adaptação saudável, depende muito da família. Então esse momento é muito importante para que a criança tenha uma adaptação saudável. Quando fores levar a criança, não leve no colo, leve caminhando, né? Se não for creche, se for uma criança que consiga andar, se for uma mochila que não é muito pesada, que ela possa levar, que vocês possam ir conversando. Então, assim, o momento da adaptação é um momento muito importante. O momento de pegar a criança, né? Nunca chegue atrasado, que essas primeiras semanas a criança ela fica um pouco insegura, né? Você precisa chegar no horário, chegar 15 minutos de antecedência, que a criança, ela tem uma boa adaptação. Então, existem alguns fatores que precisam ser seguidos. Muito bem, eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Esqueçam de curtir, compartilhar, certo? Tchauzinho e até o próximo vídeo.